A ideia de que os verdadeiros criadores de conceitos espirituais diferem das figuras geralmente aceitas convida à reflexão. É possível que as crenças tradicionais sobre a origem da fé, a essência da alma e a natureza do divino se baseiem em dados históricos incompletos ou até intencionalmente distorcidos. Poucos se atrevem a questionar os fundamentos profundos da herança espiritual. No entanto, existe uma outra perspectiva, raramente conhecida ou audaciosamente expressa, que oferece um olhar completamente novo sobre essas questões. Trata-se de uma narrativa sobre os chamados deuses negros, uma história que, segundo pesquisadores, é uma das mais cuidadosamente ocultas, distorcidas e praticamente apagadas da memória coletiva da humanidade. É precisamente essa razão que justifica a urgente necessidade de sua revelação. Ao longo de muitos séculos, a concepção do divino, conforme se afirma, passou por um processo de branqueamento, adaptação e eurocentrismo, o que resultou em uma alteração significativa de sua forma original. Os ancestrais espirituais e fundadores de crenças de povos inteiros foram reduzidos a meros mitos, demonizados ou completamente esquecidos. Contudo, as verdadeiras raízes da espiritualidade autêntica, aquela capaz de conectar o ser humano ao mundo sagrado de forma direta e profunda, segundo alguns pesquisadores, remontam à antiguidade, à era das antigas civilizações negras. Acredita-se que esses povos antigos possuíam um conhecimento único de como compreender os mistérios do universo sem recorrer a complexas estruturas de templos, intermediários ou sistemas dogmáticos rígidos. Eles teriam tido uma profunda compreensão da natureza da alma, do espírito e das esferas celestiais muito antes da formação das correntes religiosas modernas. Em sua cosmovisão, Deus não se apresentava como uma figura distante e entronizada, mas como uma energia viva e pulsante que se manifestava no próprio sangue, no som rítmico dos tambores, na dança expressiva da vida e na profunda sabedoria transmitida pelos anciãos. O leitor será convidado a entender por que as verdadeiras origens da espiritualidade permaneceram ocultas por tanto tempo, quem realmente eram os chamados deuses negros e por que suas narrativas foram sistematicamente silenciadas. A pesquisa promete uma imersão em revelações surpreendentes, estabelecendo conexões entre a Bíblia, manuscritos há muito perdidos ou proibidos e tradições africanas esquecidas. Será demonstrado como as antigas civilizações desenvolveram conceitos espirituais que até hoje intrigam a ciência moderna. O leitor poderá descobrir evidências convincentes de como o sagrado era percebido e vivenciado muito antes de a própria palavra religião surgir no léxico humano. E o mais importante, será revelado porque a redescoberta dessas verdades fundamentais pode transformar radicalmente as concepções humanas sobre o mundo espiritual e sobre a própria identidade. Propõe-se que você se imagine retornando através dos séculos para ser uma testemunha silenciosa dos rituais praticados pelos povos do Nilo, Núbia, Etiópia e outras regiões antigas, onde a pele escura era historicamente associada à sabedoria, à dignidade real e à mais alta espiritualidade. Diz-se que esses ritos proporcionavam uma conexão profunda com o cosmos. Além disso, pode-se imaginar que as figuras que hoje são frequentemente percebidas como divindades pagãs eram, na verdade, os primeiros símbolos terrenos da manifestação do princípio divino. E por um momento, vale a pena considerar a ideia de que toda essa informação foi cuidadosamente ocultada e silenciada para que as pessoas nunca se dessem conta de serem as herdeiras legítimas de uma espiritualidade viva, antiga e incrivelmente poderosa. Assim, o leitor está no limiar de uma jornada fascinante, repleta de descobertas e de reinterpretação de conceitos estabelecidos. Nesta pesquisa, serão examinadas 10 revelações-chave, destinadas a esclarecer a verdadeira natureza dos chamados deuses negros, as razões para o ocultamento de suas histórias, sua influência direta na formação das bases dos sistemas religiosos modernos, bem como a importância de todas essas informações para o caminho espiritual individual do ser humano. Durante a discussão serão abordados temas como livros sagrados perdidos, misteriosos símbolos ocultos, mecanismos de manipulação religiosa e a profunda interconexão entre a espiritualidade africana e as profecias bíblicas.
Será também demonstrado como a sabedoria ancestral conseguiu sobreviver, apesar de muitos séculos de perseguições e censura rigorosa. É importante ressaltar que todos os conceitos apresentados não são meras conjecturas infundadas ou suposições especulativas. Eles se baseiam em pesquisas científicas meticulosas, na análise de textos antigos, no estudo de tradições orais e em evidências que, até hoje, são frequentemente ignoradas ou permanecem despercebidas pelo público em geral. E o que é ainda mais significativo, esta informação é capaz de encontrar um profundo eco em cada pessoa, despertando algo que talvez já era sentido, mas não podia ser explicado, algo antigo, algo autêntico e fundamental. Portanto, ouvintes e leitores são convidados a se preparar, pois o que está por vir pode, potencialmente, mudar radicalmente a sua percepção de mundo. Quando ideias como essas começam a ecoar nas profundezas do ser humano, quando um sentimento interno se desperta e as palavras proferidas ressoam com memórias antigas, talvez até inconscientes, isso indica que estamos diante de uma mensagem de importância especial. Existe um chamado para o renascimento conjunto dessa chama primordial, pois a verdade, uma vez despertada, possui imortalidade e não pode ser destruída. A espiritualidade ancestral não se apresenta como uma teoria abstrata ou um conceito especulativo. Pelo contrário, ela é o mais antigo pilar espiritual já enraizado em uma civilização. É um fio sutil e invisível, que conecta cuidadosamente os primeiros representantes da humanidade à essência divina, à energia ilimitada do cosmos, ao espírito onipresente que vive em tudo o que existe. Apesar da passagem dos séculos, das tentativas de colonização mental e das sofisticadas manipulações culturais, essa espiritualidade continua a pulsar incansavelmente nas profundezas da consciência coletiva. Ela vive, ela respira, ela chama incessantemente por si mesma. Ao contrário de muitas religiões organizadas, cujas bases frequentemente repousam em dogmas estritos, inúmeras proibições e hierarquias construídas pelo homem, a espiritualidade ancestral representa uma experiência autêntica e viva, uma conexão direta e imediata com a criação. Ela não requer intermediários ou majestosos templos de mármore para sua manifestação. Floresce nas profundezas do coração, nas sensações do corpo, na união com a terra e na contemplação dos céus. Contudo, é impossível discorrer sobre as verdadeiras origens da espiritualidade sem reconhecer a África como o berço sagrado de todo esse fenômeno. O continente africano não é apenas o berço da humanidade física, mas também, e não menos importante, o berço de seu desenvolvimento espiritual. Foi ali que, preservando sua essência primordial, homens e mulheres antigos elevavam o olhar ao firmamento, sentindo algo transcendente que ultrapassava os limites do visível. Eles enxergavam no sol não apenas um astro celeste, mas a encarnação viva da luz divina. Sentiam que a água, o vento, o fogo e a terra eram dotados de espírito próprio, eram animados. Além disso, sabiam que seus ancestrais, que haviam partido para o outro mundo, continuavam a existir invisivelmente, guiando, protegendo e mantendo a comunicação com os vivos. Muito antes do surgimento das chamadas grandes religiões, os antigos povos africanos já haviam desenvolvido sistemas de conhecimento espiritual surpreendentemente profundos que abrangiam um equilíbrio harmonioso entre corpo, alma e espírito. O que a ciência moderna hoje designa como campo quântico, seus ancestrais, dependendo da afiliação cultural, chamavam de Axé, Cori ou N2. Essa inestimável sabedoria fé antiga foi registrada não apenas em pinturas rupestres e em tradições orais cuidadosamente transmitidas, mas também descoberta em inúmeras escavações arqueológicas que testemunham de forma convincente a realização de rituais de conexão com o divino há dezenas de milhares de anos. Como um exemplo vívido, podem-se citar os registros encontrados na região do Saara, onde são retratadas figuras de homens e mulheres dançando graciosamente em círculos sob o céu noturno estrelado, enquanto símbolos espirais misteriosos se enrolam em torno de seus corpos. Isso não era apenas uma expressão artística, era uma espiritualidade cuidadosamente codificada.
O povo Dogon, do Mali, possuía conhecimentos surpreendentes sobre a existência de estrelas invisíveis a olho nu, muito antes da invenção dos telescópios. Eles afirmavam ter recebido essas informações de entidades espirituais que desciam dos céus. Essa história impressionante ecoa as tradições de outros povos africanos e também encontra reflexo em textos bíblicos e apócrifos, onde figuram anjos, mensageiros e filhos de Deus que descem à terra. Seria isso uma mera coincidência, um acaso? Ou a África foi realmente o lugar primordial onde o céu e a terra se encontraram e se fundiram pela primeira vez? Surge a pergunta natural: por que essa narrativa profunda foi entregue ao esquecimento? Por que não é mencionada nas igrejas, nos currículos escolares ou nas páginas dos livros de história? Por que a humanidade foi induzida a acreditar que a espiritualidade surgiu justamente no deserto palestino? Ignora-se, assim, o fato inegável de que, muito antes disso, uma alta consciência espiritual já florescia no Egito Negro, na Núbia, na Etiópia, em Aksum. Nessas regiões antigas onde os rostos eram negros e os olhos das pessoas enxergavam além da percepção comum. A resposta para essa questão está oculta na força inabalável que sustenta a verdade. Quando uma pessoa toma consciência de sua origem, quando aceita sua linhagem espiritual, ela se torna incontrolável, inabalável e inflexível. É por essa razão que, ao longo dos séculos, foi e continua sendo conveniente ocultar as raízes profundas da espiritualidade, enterrando-as sob o manto do silêncio, do medo e da culpa. A espiritualidade africana ancestral não era um conjunto de superstições. Pelo contrário, era uma autêntica ciência espiritual, uma complexa organização cósmica, uma matemática divina aplicável à vida cotidiana. O calendário maia, por exemplo, que hoje desperta um interesse genuíno no mundo moderno, revela uma semelhança surpreendente com os sistemas de medição do tempo utilizados pelos povos Bantu e Yorubá. Essas culturas antigas percebiam o tempo não como uma simples sequência de números, mas como ciclos de energia. Elas possuíam um profundo conhecimento sobre a interconexão de todos os fenômenos: nascimento, morte, renascimento, mudança das estações, movimento dos planetas, sonhos, palavras proferidas e até mesmo o próprio silêncio. Na tradição quemética que floresceu no antigo Kemet, hoje conhecido como Egito, a espiritualidade era vivenciada em uma base multicamadas. O ser humano, de acordo com esse sistema, era composto por vários componentes: corpo físico, duplo etérico, essência vital, espírito, sombra, nome e faísca divina. Essas concepções existiam muito antes do surgimento do conceito cristão de corpo, alma e espírito. O que hoje é chamado de chakras, energia vital ou campo energético, já era ativamente praticado nesses sistemas antigos, embora sob outros nomes, mas com a mesma profunda consciência. O ser humano, em essência, era considerado energia condensada e a espiritualidade um caminho para a reunião com sua fonte original. E aqui não se trata apenas de práticas de adoração. Falamos da sabedoria da cura, da profunda conexão com plantas, elementos e estrelas. Falamos de rituais que uniam música, dança, respiração, fogo e água para alcançar o equilíbrio do campo energético de uma aldeia inteira. Isso não era apenas folclore. Era uma tecnologia espiritual avançada, uma sabedoria que foi gradualmente apagada da memória da humanidade sob o impacto de invasões, escravidão e adaptação forçada da fé. As consequências da perda dessa história são devastadoras, pois quando o ser humano é privado da consciência de suas raízes espirituais, ele se torna dependente das crenças alheias. Ele se sente desapegado, como um estrangeiro em seu próprio espírito. Quantas pessoas hoje estão em confusão, vagando de uma religião para outra, sentindo um vazio interior, sede e anseio por algo indefinido? Talvez seja justamente isso que falta: a reunificação com a espiritualidade primordial, aquela que não exclui, não condena e não divide, mas, ao contrário, integra, cura e preserva a memória. E aqui não se trata de um retorno a um passado romantizado. Trata-se da restauração de uma verdade espiritual que foi violentamente subtraída. Pois a espiritualidade africana ancestral não é destinada apenas a pessoas negras.
e não é uma parte exclusiva da cultura de um único povo. É a herança espiritual de toda a humanidade. No entanto, ela só ganha vida quando é reconhecida, respeitada e praticada. E para que isso aconteça, a humanidade deve primeiro se lembrar. É necessário desenterrar, resgatar do esquecimento e recontar essa história com coragem, respeito e profundidade. Tudo o que a pessoa ouve agora pode tocá-la de uma maneira inexplicável. Podem surgir arrepios, podem brotar lágrimas, pode surgir raiva, talvez até resistência. E tudo isso faz parte integrante do processo. A verdade espiritual, quando chega, nem sempre é suave. Às vezes, ela irrompe como um raio, quebrando camadas seculares de silêncio. Às vezes, ela bate no peito como um tambor, chamando para o despertar. E é esse som que deve ser ouvido. O som da memória. O som dos ancestrais, gritando que ainda estão aqui. Que ainda são os portadores da chama. Que não se apagaram, apenas dormiam. Se o leitor chegou até este ponto, é bem provável que algo profundo tenha ressoado em sua alma. Talvez seja o eco de uma memória antiga, um chamado ancestral, testemunhando que, neste despertar, ele não está sozinho. E quando se trata de restabelecer a conexão com a espiritualidade ancestral, é impossível contornar o tema dos chamados deuses negros. Eles devem ser percebidos não como ídolos inanimados esculpidos em pedra ou personagens mitológicos distantes, mas como manifestações vivas da mais profunda sabedoria cósmica, como entidades espirituais encarnadas em forma simbólica, arquetípica e vibracional. Esses nomes, que ao longo dos séculos foram distorcidos, demonizados ou completamente esquecidos, na verdade serviram como portais para o conhecimento, como linguagens espirituais que instruíam a humanidade a alcançar a harmonia com o divino. Talvez esses nomes nunca tenham chegado aos ouvidos do leitor, ou ele os tenha ouvido em interpretações completamente distorcidas. Mas hoje, eles se apresentarão em sua verdadeira luz. Tomemos, por exemplo, Osíris. Não se trata daquela imagem hollywoodiana que frequentemente aparece em filmes e o retrata apenas como o deus do submundo. Falamos de Ausar, seu nome egípcio original, que encarna a renovação, a vida eterna, a união dos céus e da terra. Ausar não era apenas um entre muitos deuses. Ele personificava o princípio da ressurreição, da espiritualidade interior, de uma consciência que é imune à morte. Sua pele era tradicionalmente retratada em tons verdes ou pretos, simbolizando a fertilidade da terra e a profundidade do mistério. E seu mito se assemelha em muitos aspectos ao mito de Cristo: morte, traição, sepultamento, ressurreição, julgamento e reinado. Não é evidente essa conexão. Todos esses elementos estavam presentes milhares de anos antes, encontrando eco em outras tradições religiosas que surgiram mais tarde, não para negar a fé cristã, mas para reconhecer a existência de um fio ancestral que a precede, e esse fio é a pele negra. Em seguida, temos Olodumare, a força suprema na cosmovisão iorubá. Não é uma divindade tribal como os colonizadores tentaram apresentar, mas sim a própria inteligência criativa do universo. Olodumare é tudo o que existe, existiu e existirá. Um conceito tão elevado e abstrato quanto qualquer definição de Deus encontrada nas escrituras monoteístas. No entanto, essa divindade negra que vivia nos corações de milhões de africanos antes da colonização foi sistematicamente expulsa dos discursos religiosos dominantes. Por quê? Porque reconhecer Olodumare como a fonte da criação significa reconhecer o fato de que a África já conhecia Deus antes da chegada dos missionários. E isso mina completamente o discurso de salvação trazido pelos invasores. Maú, por outro lado, representa a encarnação feminina do divino, a deusa criadora, a mãe do universo nas tradições dos povos Fon e Ewe. Maú é luz, noite, é equilíbrio. Ela serve como um lembrete de que o sagrado também possui uma natureza feminina, que antes de ser distorcida por séculos de patriarcado religioso, a espiritualidade via o princípio feminino como o centro, como a origem, como a força da criação. Essa deusa com a pele escura como o céu sem lua era reverenciada em rituais que celebravam a conexão inquebrável entre o corpo feminino e os ciclos da terra.
E se pensarmos bem, a Bíblia também contém ecos desse princípio, quando fala da sabedoria como algo feminino, quando se refere a Ruach, o Espírito de Deus em hebraico, no género feminino. Essas divindades de pele escura não são meros personagens mitológicos dos povos africanos. Elas encarnam diversas facetas da mais alta consciência humana. Aqui não se trata de politeísmo em sua interpretação estreita e preconceituosa, mas sim de múltiplas manifestações de uma única fonte divina. Assim como anjos, arcanjos, o Espírito Santo ou as aparições de Deus na sarça ardente e no Monte Sinai, todas essas imagens servem como diversas expressões do mesmo Criador. No entanto, quando tais representações provêm da África, elas são frequentemente caracterizadas como idolatria. Por que isso acontece? A resposta reside em um medo profundamente enraizado, o medo da sabedoria autêntica que emana dos povos de pele escura, o medo da libertação espiritual. Pois essas divindades africanas ensinam que Deus não é exclusivamente branco, ocidental, limitado pelos contornos de um único livro, língua ou povo específico. Elas demonstram que o divino pode assumir características femininas, circulares, rítmicas, dançantes. Tais concepções destroem as hierarquias religiosas criadas com o propósito de controle e devolvem ao ser humano o poder da intuição, a conexão com o próprio corpo, a ligação direta com a natureza e os ancestrais. Existe um aspecto capaz de causar surpresa. Muitas divindades africanas possuem paralelos surpreendentes com figuras bíblicas. Não é por acaso que a história de Osíris é tão semelhante à narrativa de Cristo. Yeshua, como os sacerdotes egípcios, buscou o deserto para sua iniciação. Moisés foi criado na casa do faraó, onde se familiarizou com a sabedoria das tribos queméticas. Salomão, por sua vez, desposou a rainha de Sabá, que era representante de uma linhagem espiritual africana. A Bíblia abunda em ecos, ressonâncias e influências das tradições espirituais africanas, mas raramente alguém deseja falar sobre isso. A razão reside no fato de que tal reconhecimento obriga a repensar a narrativa dominante, a confrontar o fato de que o que é frequentemente chamado de pagão ou primitivo, na verdade, era parte integrante da revelação espiritual do mundo antigo. Talvez agora se comece a sentir toda a profundidade desta questão, pois não se trata apenas de religião, mas de identidade espiritual. Reconhecer que figuras que foram ridicularizadas ou demonizadas por séculos podem ter carregado uma verdade profunda e que essa verdade estava impressa em sua cor de pele, em seus rituais, em suas canções, em sua sabedoria ancestral, é de enorme importância. Trata-se de resgate, de um retorno ao que sempre pertenceu aos povos, mas que foi obscurecido sob camadas de culpa, vergonha e medo. Imagine por um momento como seria crescer em um mundo onde, desde a infância, se soubesse que figuras divinas poderiam ter a sua cor de pele. Onde os livros de história mostrassem que o primeiro culto ao sagrado surgiu nas margens do Nilo, e não em cidades europeias. Onde, ao entrar em uma igreja, você pudesse ver uma imagem sagrada com seus traços, com a textura de cabelo como o seu, com a pele como a sua. O que isso faria com a sua autoestima espiritual, com a sua conexão com o divino, com a forma como você se percebe no espelho? É disso que se trata. É por isso que é necessário falar sobre deuses negros. E não se trata de substituir uma fé por outra. Trata-se de compreender a plenitude. Trata-se de devolver à história o que foi violentamente arrancado. Trata-se de honrar as manifestações espirituais que sustentaram os povos mesmo em meio à dor da escravidão, do exílio e da opressão. Trata-se de olhar para as tradições africanas com respeito e coração aberto. E quando isso acontece, algo dentro de nós muda, algo desperta, algo se acende, porque o espírito parece reconhecer uma verdade que a mente ainda tenta compreender. Silêncio. Se o leitor chegou até este ponto é porque algo dentro dele ressoa com estas palavras. Esta jornada está apenas começando e a próxima revelação promete desvendar ainda mais mistérios há muito tempo ocultos da visão da humanidade. Ao reconhecer o poder e a onipresença das divindades negras ancestrais, somos forçados a abordar uma questão não apenas incômoda, mas absolutamente necessária. Porque todo esse conhecimento foi ocultado.
Porque, apesar da inegável profundidade espiritual dos povos africanos, seus nomes praticamente não aparecem nas escrituras que tantos em todo o mundo reverenciam como sagradas. E o que é ainda mais importante, a Bíblia realmente silencia essas histórias. Ou elas foram apagadas ao longo do tempo por mãos humanas, sob a influência de interesses políticos, religiosos ou económicos. Na verdade, quando se começa a mergulhar profundamente nos textos bíblicos, especialmente nos apócrifos, aqueles que foram excluídos do cânone oficial, descobre-se muito mais do que se costuma ensinar nas cadeiras de teologia e nos seminários tradicionais. Encontram-se rastros, fragmentos, sinais e até mesmo revelações diretas sobre povos, linhagens e personalidades que ligam diretamente a espiritualidade africana à narrativa bíblica. No entanto, esses testemunhos foram empurrados para a periferia, escondidos sob camadas de traduções, interpretações tendenciosas e, em alguns casos, sob o véu de supressões intencionais. Comecemos com algo simples, mas de imenso poder. Você já parou para pensar na ausência de descrições físicas detalhadas de muitos personagens bíblicos? E quando tais descrições aparecem, elas são frequentemente ignoradas ou suavizadas. Um exemplo marcante é a descrição de Jesus no livro do Apocalipse, onde se diz que seus cabelos eram como lã e seus pés como bronze reluzente, escurecidos pelo fogo. Essa descrição é completamente inconsistente com a imagem europeia. É uma imagem clara de origem africana. Mas com que frequência você ouviu falar disso abertamente? Quantas imagens de Cristo você viu que realmente correspondem a essa descrição? Quase nenhuma. Aceitar essa aparência significaria também aceitar uma linhagem que desafia o imaginário coletivo eurocêntrico. E isso não é apenas um detalhe insignificante. Faz parte de uma estratégia muito mais profunda e elaborada. Quando nos voltamos para o livro de Enoque, por exemplo, um dos mais antigos e influentes textos apócrifos na tradição judaica, descobrimos relatos sobre os vigilantes, filhos de Deus, seres espirituais que desceram à Terra e transmitiram conhecimento celestial à humanidade. Essas entidades, segundo algumas versões etíopes, interagiram com os humanos em locais muito específicos, nas regiões montanhosas da África Oriental, onde, como sabemos hoje, civilizações antigas desenvolveram sistemas espirituais avançados. Curioso, não é? Além disso, o próprio Enoque, ancestral de Noé, descrito como aquele que andou com Deus, tem raízes muito mais próximas da tradição africana do que se poderia supor. O livro de Enoque foi preservado por milénios não em Roma, não em Londres, não em Jerusalém, mas na Etiópia. Foi lá que a versão mais antiga foi mantida e até hoje é considerada canônica pela Igreja Ortodoxa Etíope. Essa circunstância fala muito, porque enquanto o Ocidente o rejeitava, chamando-o de heresia e ficção, os etíopes estavam perfeitamente cientes do valor espiritual desse texto. Nos Sagrados Salmos encontram-se indicações que conectam indissoluvelmente o sagrado ao continente africano. Cuxe estenderá suas mãos para Deus, diz um dos versículos. Cuxe, ou a antiga Núbia, apresenta-se como uma terra de nobres governantes e sábios sacerdotes, como fonte de uma profunda espiritualidade ancestral, desde os tempos antigos ligada à população negra. No entanto, informações sobre essas conexões fundamentais raramente penetram na consciência pública. Às vezes, parece que na mesma Bíblia existem duas narrativas paralelas, uma aberta e acessível a todos, e outra deliberadamente oculta e silenciada. No Cântico dos Cânticos, por exemplo, encontra-se um dos fragmentos mais sublimes e profundamente espirituais da Escritura. Ali, a amada se descreve dizendo: "Eu sou negra, mas formosa." Isso não é apenas uma constatação da aparência física, mas uma poderosa afirmação de identidade e dignidade, rejeitando a ideia de negritude como algo que requer ocultação ou correção. Parece que um fragmento como este deveria ocupar um lugar central em qualquer discussão teológica sobre representação espiritual, mas ele tem sido sistematicamente ignorado e continua a passar despercebido em muitas interpretações tradicionais. A razão para isso reside no fato de que ele desafia vigorosamente a noção artificialmente criada de que o sagrado só pode se manifestar em uma determinada forma, uma determinada cor ou uma determinada aparência.
Quando se recorre ao livro de Gênesis, às próprias origens da criação, ao momento do surgimento da raça humana, descobre-se um quadro surpreendente. O Jardim do Éden, o berço da existência, é descrito como um lugar irrigado por rios, um dos quais flui pela terra de Havilá, rica em ouro, e outro que alcança Cuxa. Com uma cuidadosa comparação geográfica, torna-se inegável que se trata de uma região africana, estendendo-se entre a atual Etiópia e o Sudão. Assim, de acordo com a narrativa do livro de Gênesis, o berço da humanidade está localizado precisamente no continente africano. No entanto, por muitos séculos, essa indicação geográfica crucial foi sistematicamente ignorada, sua localização foi redesenhada nos mapas e a própria menção da África foi cuidadosamente removida das representações do espaço sagrado. É impossível ignorar o fato de que a censura é um fenómeno historicamente comprovado que permeou o desenvolvimento das civilizações. Não é uma teoria da conspiração especulativa, mas um precedente histórico inegável. Por exemplo, no Concílio de Niceia, muitos textos foram propositalmente excluídos do cânone oficial em formação. Inúmeras versões de escrituras sagradas passaram por uma rigorosa seleção, realizada por aqueles que se arrogaram o direito de determinar quais palavras seriam lidas pelas gerações futuras e quais seriam entregues ao esquecimento. E foram justamente as narrativas que conferiam significado aos povos negros, elevavam as figuras femininas e apresentavam visões espirituais que desafiavam os dogmas religiosos dominantes que mais frequentemente acabaram soterradas sob a camada do esquecimento. A ideia de que uma fé, hoje professada por muitas pessoas, foi formada por meio de uma seleção seletiva e adições posteriores, que não levaram em conta a diversidade das vozes originais, pode causar um profundo desconforto. No entanto, esse desconforto não é apenas desejável, mas absolutamente necessário, pois serve como o primeiro passo no caminho para um verdadeiro despertar espiritual. Quando uma pessoa percebe que sua espiritualidade foi formada por uma narrativa apenas parcial e incompleta, ela inevitavelmente começa a buscar a plenitude e a integridade. Essa busca leva à reunião com textos outrora proibidos, com manuscritos há muito esquecidos e com verdades enterradas sob séculos de controle. Esse controle abrangente não se limitava apenas à esfera teológica. Ele também se manifestava nos aspectos políticos, culturais e económicos da vida social. A exclusão sistemática da população negra da narrativa sagrada serviu às estruturas de poder como um poderoso instrumento de legitimação de sua exploração, sua desumanização e, em última análise, sua escravização. De fato, como se poderia escravizar um povo que, segundo os textos sagrados, carrega em si uma faísca divina imortal? Como se poderia subjugar um continente inteiro, cuja profunda espiritualidade precede e até mesmo sustenta muitas das tradições que lhe foram posteriormente impostas? A resposta é simples e cruel. Somente por meio da cuidadosa ocultação das verdades, da reescrita sistemática da história, da impiedosa supressão dos textos sagrados e da negação total de seu verdadeiro significado. No entanto, a era da negação se aproxima inexoravelmente de seu fim. Atualmente, a humanidade entra em um período de grandes revelações, de profunda reconexão com as origens e de vasta restauração das verdades perdidas. É um tempo em que manuscritos, outrora conscientemente rejeitados, agora ressurgem na consciência pública. Em que vozes, antes silenciadas por séculos de mutismo, agora se elevam com coragem e confiança. Em que a espiritualidade ancestral volta a pulsar nos corações daqueles que ousam olhar além das estruturas cuidadosamente construídas da versão oficial. E talvez seja precisamente por essa razão que algumas pessoas se encontram neste caminho. Sua alma, talvez, já tenha reconhecido algo profundo que sua mente ainda se esforça para compreender e aceitar. Quando uma pessoa começa a enxergar a conexão direta que permeia os textos sagrados da Bíblia, as profundas escrituras apócrifas e a espiritualidade ancestral africana, uma questão ardente inevitavelmente surge nos corações dos que despertam. Se essa sabedoria possuía uma profundidade tão incrível, se era tão elevada, tão intimamente entrelaçada com o princípio divino, por que então ela foi apagada da memória coletiva da humanidade? Por que seus vestígios não são encontrados nas páginas dos livros de história?
Porque não é ensinada nas escolas, discutida nas igrejas e estudada nos seminários? A resposta a essa pergunta soa severa, mas é necessário aceitá-la. Essa espiritualidade foi perseguida intencionalmente, sistematicamente, em nível espiritual, o que é mais cruel, em nome de Deus. Essa perseguição historicamente consolidada à espiritualidade africana não se limitou apenas a declarações ofensivas ou à imposição forçada do silêncio. Ela começou com o clangor das espadas, com o peso dos grilhões, com as aterrorizantes viagens nos navios negreiros. Suas origens residem nas invasões que impiedosamente destruíram templos sagrados, transformaram em cinzas antigos pergaminhos, silenciaram sábios anciãos e substituíram altares ancestrais por cruzes. Mas não eram cruzes de libertação, e sim cruzes transformadas em instrumentos de dominação. Pois por trás da colonização territorial escondia-se uma forma de escravidão ainda mais profunda e muito mais implacável, a espiritual. O domínio sobre os corpos físicos era apenas parte de um plano extenso. O verdadeiro objetivo era a completa subjugação da mente e, o mais importante, do espírito. Por muitos séculos, os sistemas de poder ocidentais não apenas pilharam vorazmente as riquezas naturais da África, mas também roubaram seus símbolos sagrados, rituais, objetos de culto e conhecimentos ancestrais inestimáveis. O que não conseguiam apropriar, destruíam sem piedade. O que não podiam compreender, demonizavam, atribuindo-lhes origens malignas. O que não podiam silenciar, mascaravam habilmente, distorcendo o verdadeiro significado. Isso não foi um acaso ou uma coincidência. Foi uma guerra espiritual silenciosa, mas extremamente feroz. Uma guerra que, infelizmente, continua até os dias de hoje, embora travada com armas diferentes, mais sofisticadas. Livros didáticos que teimosamente ignoram a espiritualidade negra. Cultos que abertamente ridicularizam as religiões africanas. Atos legislativos que criminalizam manifestações culturais que são, em sua essência, antigas orações ancestrais. Você já se perguntou por que um número tão significativo de pessoas associa firmemente as religiões africanas ao mal, à bruxaria e à escuridão impenetrável? Isso não é uma coincidência. É uma imagem cuidadosamente construída que por séculos foi implantada no imaginário coletivo por meio da propaganda religiosa e política. Sistemas espirituais como o candomblé, a umbanda, o vodun, a Oxa, bem como a adoração aos orixás, inquices e voduns, todos eles foram apresentados como uma espécie de ameaça. Mas ameaça a quê? Ao mal? De modo algum. Eles representavam uma ameaça para um sistema que precisa vitalmente que o indivíduo se sinta insignificante, desconectado de suas raízes, separado de Deus e de si mesmo. Pois se uma pessoa percebe que carrega em si o mesmo axé que seus ancestrais, se ela se lembra de sua verdadeira essência espiritual, então ninguém e nada mais poderá controlá-la. Na África, antes da chegada dos colonizadores, as comunidades viviam em profunda harmonia com a natureza circundante, seguindo os ciclos da lua, os ritmos do tambor e os sábios ensinamentos de seus anciãos. O nascimento era percebido como um evento sagrado. A morte era apenas uma transição para outro estado de ser. Os sonhos eram considerados mensagens de outros mundos. E cada elemento, fogo, terra, ar, água, era um orixá vivo, um reflexo da presença divina. Essa espiritualidade não podia ser aprisionada em livros, pois era vivida com todo o corpo, os sentidos, toda a alma. Não dependia de templos de pedra, porque o templo era aqui a própria natureza. E essa liberdade espiritual ilimitada perturbava profundamente aqueles que chegaram com a única missão: impor uma única verdade, uma única imagem de Deus e uma única forma de fé. Uma forma de fé. Durante o período de colonização, muitas dessas práticas sagradas foram forçadas a existir nas sombras. Elas se mascaravam habilmente sob a forma de santos católicos, adotavam nomes cristãos e ritos adaptados. Isso não era apenas mimetismo, mas uma estratégia de resistência profundamente elaborada. Enquanto exteriormente parecia que uma conversão completa estava ocorrendo, dentro das comunidades e nos corações das pessoas, a chama ancestral da fé continuava a brilhar intensamente. Era uma espiritualidade oculta,
mas extremamente viva. Os orixás continuavam a receber adoração, manifestando-se através das imagens dos santos. Os antigos tambores não se calavam, mantendo seus ritmos ancestrais. As folhas permaneciam sagradas, mesmo quando eram desprezivelmente chamadas de superstições. Tudo isso era uma expressão de uma poderosa resistência espiritual, uma memória viva, uma prova inegável de que o espírito dos ancestrais se mostrou mais forte do que qualquer tentativa de erradicá-lo. No entanto, apesar da resistência inabalável, um trauma profundo deixou sua marca. Até hoje, milhares de pessoas negras rejeitam suas próprias raízes espirituais, movidas pelo medo, vergonha e desinformação. Foram ensinadas a perceber como diabólico o que na verdade era parte integrante de seu DNA espiritual. Foram forçadas a acreditar que há apenas um caminho para Deus, e esse caminho é estranho, distante e desconectado de suas verdadeiras origens. Tal fenômeno não pode ser chamado de evangelização. É antes uma desfiguração espiritual. E, para grande pesar, suas consequências se mostraram extremamente profundas e duradouras. Surge a pergunta: por que essa perseguição foi realizada com tanta persistência e por tanto tempo? A resposta reside no profundo medo que existia e continua a existir diante do poder contido na espiritualidade ancestral africana. É o verdadeiro medo de que, se essa espiritualidade for resgatada e revivida, todo o sistema baseado na dominação mental e espiritual inevitavelmente entrará em colapso. Pois essa espiritualidade não prega a culpa, mas ensina a responsabilidade. Não incute o medo do inferno, mas instila respeito pelos ancestrais e pelos ciclos da vida. Não coloca Deus em um trono distante, mas reconhece o sagrado em cada ser, em cada pedra, em cada batida do coração. E é essa filosofia que concede a verdadeira liberdade. Não percebemos como tudo o que provém dos ancestrais negros foi sistematicamente classificado como mau? Porque o som do tambor causa tanta inquietação? Porque os estados de transe são ridicularizados? Porque os terreiros, lugares sagrados, são perseguidos? Porque cada um desses elementos carrega uma memória ancestral que desafia a narrativa dominante. Eles nos lembram que a espiritualidade não começou na Europa. Ela surgiu muito antes e tinha outra cor, outro som, outra energia, e essa energia continua a pulsar, apesar de tudo. Hoje, ainda observamos manifestações dessa perseguição na forma de intolerância religiosa. Terreiros são apedrejados, imagens sagradas são atacadas, crianças são ensinadas a rejeitar o que flui em suas veias espirituais. Isso não é nada mais do que um genocídio simbólico, um ataque à alma coletiva de um povo. É uma tentativa de apagar não apenas a fé, mas também o próprio modo de existir no mundo. Mas mesmo nessas condições, a espiritualidade ancestral resiste porque não precisa de aprovação externa para existir. Ela simplesmente é. Ela pulsa. Ela sobreviveu aos açoites, aos horrores dos navios negreiros, à catequese forçada, ao preconceito, e agora ela desperta com ainda mais força. E quando uma pessoa começa a sentir esse chamado, ela compreende que essa guerra espiritual nunca foi apenas sobre religião. Foi uma batalha pela consciência, pela identidade, pela liberdade. E ela ainda não terminou. Mas agora, à medida que mais pessoas despertam, ela muda de forma. Ela se transforma em reencontro, em lembrança, em cura. Porque ao aceitar sua espiritualidade ancestral, a pessoa não está apenas retornando às suas raízes, ela está ativando algo que estava adormecido dentro dela. Algo que nenhum colonizador, inquisidor ou opressor pôde destruir. Enquanto a humanidade moderna empreende tentativas incansáveis de penetrar nas dimensões mais íntimas do ser por meio da física quântica, os povos africanos, há milénios, já possuíam uma linguagem cósmica profundamente desenvolvida. Essa linguagem não estava registrada nas páginas de livros, mas ganhava vida em práticas rituais, gravadas em canções, transmitidas de geração em geração por meio de símbolos, danças, sonhos, visões e contato direto com as esferas superiores. Isso não era superstição. Era uma autêntica ciência espiritual, uma espécie de matemática energética, uma sabedoria universal,
traduzida em códigos acessíveis exclusivamente àqueles que mantiveram a capacidade de ouvir com o espírito e ver com a alma. A compreensão do conceito dos três céus, por exemplo, representa um enigma que até mesmo teólogos modernos se esforçam para explicar, baseando-se em passagens bíblicas ou ensinamentos filosóficos orientais. No entanto, muito antes do início dessas discussões, os povos da África Antiga já compreendiam que a realidade se desdobrava em três níveis fundamentais: o céu físico, o céu espiritual e o céu divino. Para eles, o primeiro céu representava o mundo visível, o firmamento, as estrelas cintilantes, o sol majestoso e a lua misteriosa. O segundo céu era a dimensão onde habitavam espíritos, entidades, guias e ancestrais venerados, um plano de existência invisível, mas totalmente ativo. E o terceiro céu era a esfera da consciência superior, a fonte primordial de tudo o que existe, onde residia uma força criativa incompreensível que não podia ser nomeada, mas apenas experimentada. Esse conhecimento não foi adquirido em salas de aula universitárias. Ele provinha da observação atenta da natureza, dos corpos celestes, dos ciclos de vida e morte, bem como de estados de transe induzidos pelo ritmo, pela respiração, pela imersão no silêncio e por uma profunda sintonia. Sacerdotes, profetas, anciãos, curandeiros e sacerdotisas tinham acesso a essas esferas sem recorrer a telescópios ou equipamentos de laboratório. Era uma ciência que o mundo moderno ainda tem dificuldade em compreender, pois seu início reside onde a lógica termina, no espírito. Os povos africanos compreendiam profundamente que o ser humano não era apenas carne. Eles sabiam que dentro da oboloja corporal existiam outras camadas mais sutis. A alma não era um conceito abstrato, mas uma força viva, possuindo propriedades, deveres e caminhos específicos. Eles distinguiam claramente corpo, espírito, alma, sombra, essência vital e até mesmo o nome, considerando-a uma parte inalienável do ser espiritual. O nome de Jah, na verdade, não era apenas um identificador. Servia como uma chave espiritual, uma vibração que refletia a missão da pessoa neste mundo. Por isso, a escolha do nome era acompanhada de cerimônias, escuta profunda e revelações. Aquele que realmente conhecia o nome de alguém tinha acesso à sua essência mais profunda. Em muitas culturas africanas, o corpo era percebido apenas como uma vestimenta temporária da alma. Consequentemente, o cuidado com o corpo era também um cuidado espiritual. O uso de ervas, banhos purificadores, pomadas curativas, flores, pedras, tudo isso tinha seu propósito cósmico. Cada planta possuía seu axé, sua própria frequência. Cada cor ativava uma vibração específica. Cada som carregava um propósito concreto. A batida do tambor não era apenas música, era um código. Era uma linguagem divina. Era uma conexão direta com o plano espiritual. E os sonhos? Os ambos sonhos. Na espiritualidade ancestral africana, os sonhos não eram considerados meras ilusões ou produtos do subconsciente. Eram viagens autênticas da alma, encontros com ancestrais, vislumbres do passado, presente e futuro. A pessoa que tinha sonhos repletos de símbolos poderosos era chamada a se reunir com os anciãos para decifrar a mensagem. Pois acreditava-se, e com razão, que a alma, durante o sono, libertava-se da prisão do corpo e obtinha acesso a outros céus. Isso não era percebido como misticismo, mas como parte integrante do ciclo natural da existência. Essas viagens astrais, que hoje são estudadas em centros esotéricos e tratados científicos, já eram praticadas há milénios nas aldeias africanas. Rituais de iniciação, por exemplo, incluíam práticas de suspensão da consciência não para fugir da realidade, mas para ver além dela. Os iniciados jejuavam, meditavam e ouviam histórias sagradas por vários dias, até entrarem em estados alterados de percepção, onde recebiam visões sobre a sua linhagem espiritual, sua missão de vida e sua conexão com os céus. O que hoje chamamos de ciência quântica, com suas teorias sobre energia, vibração, entrelaçamento e campos morfogenéticos, é, na verdade, uma tentativa de traduzir racionalmente o que os antigos já experimentavam intuitivamente.
Quando os povos negros diziam que tudo é axé, eles estavam dizendo que tudo é energia. Quando afirmavam que uma palavra mal utilizada poderia causar doença no corpo, eles reconheciam o poder vibracional da linguagem. Quando realizavam rituais para restaurar o equilíbrio energético de uma pessoa ou comunidade, eles estavam usando princípios que hoje são a base de terapias vibracionais, medicina energética e campos quânticos. Eles sabiam, por exemplo, que o tempo não era linear, o tempo era cíclico. Os eventos não apenas aconteciam, eles se repetiam, retornavam, ressoavam. É por isso que o conceito de ancestrais era tão vital, porque o que um ancestral experimentou não era apenas passado, era também presente em você. Sua vida carregava o eco de vidas anteriores. É por isso que havia tanta reverência por aqueles que vieram antes de nós. Não porque fossem mitos distantes, mas porque suas almas ainda circulavam entre os vivos, ainda guiando, ainda protegendo. Os povos africanos também compreendiam o universo como um vasto organismo vivo. O céu, a terra, os animais, os rios, as montanhas, tudo estava conectado. Tudo tinha um espírito. Tudo tinha consciência. Quando uma planta era colhida, pedia-se permissão. Quando um peixe era pescado, realizava-se um ritual de agradecimento. A espiritualidade não era uma parte da vida, era a vida. Era a respiração, o caminhar, o plantar, o comer, o dançar. Era uma ciência que conectava o visível ao invisível em um fluxo constante de comunicação. E tudo isso foi ridicularizado, apagado e desacreditado ao longo da história. Mas agora o mundo começa novamente a respeitar esse conhecimento. Cientistas estão descobrindo que o universo é feito de vibração. Psicólogos reconhecem a importância dos rituais. Terapeutas exploram o poder da respiração e da consciência corporal. E tudo isso já estava escrito na pele, na voz, na memória e no espírito de nossos ancestrais. Quando você começa a reconhecer essa sabedoria, algo muda dentro de você. Você começa a entender que não precisa procurar tão longe o que já está dentro de você. A espiritualidade negra não é uma moda ou uma tendência. É uma memória. É uma herança. É um despertar. É uma revolução espiritual. E quanto mais nos reconectamos com essa fonte, mais sentimos que fazemos parte de algo maior. Algo que pulsa dentro e fora de nós. Algo que nos chama pelo nome e que responde quando silenciamos, escutamos e acolhemos. Você já sentiu como se tivesse saído do seu corpo? Você já sentiu que uma planta, uma canção ou um ritual o curaram em níveis que nenhuma medicina poderia alcançar? A sabedoria ancestral negra é sagrada, poderosa e eterna. A ideia da espiritualidade ancestral nos leva inevitavelmente a uma profunda reflexão que, como um rio caudaloso, erode séculos de narrativas oficiais. Existiu fé antes das religiões. Ou seja, existiu alguma forma de contato com o divino, profundo, autêntico e abrangente, antes que as grandes doutrinas monoteístas, hoje hegemónicas, surgissem no horizonte mundial. A resposta, por mais incômoda que possa parecer para alguns, é um retumbante sim. O divino se manifestava muito antes da chegada do cristianismo. A conexão sagrada existia antes do judaísmo, antes do islamismo, antes do surgimento dos profetas, antes da criação das escrituras. Naqueles tempos, uma sabedoria ancestral vivia e pulsava, praticada com reverência pelos povos da terra. E entre eles, notavelmente, os povos africanos estavam na vanguarda. Antes que os templos fossem erguidos, havia a floresta. Antes que os altares surgissem, havia a pedra sagrada. Antes que os púlpitos existissem, as pessoas se voltavam para a roda. O divino não residia em livros. Ele se manifestava nos sopros do vento, nas correntes da água, no calor vivificante do sol, no cheiro da terra úmida, na dança do corpo que girava e se fundia com o ritmo incessante do universo. Os ancestrais não precisavam de regras escritas para reconhecer a existência de um Criador, de uma energia suprema. Eles sentiam isso em cada fibra do seu ser. Eles se conectavam com essa presença onipresente em cada batida de tambor, em cada cântico noturno, em cada oferenda deixada aos pés de uma árvore centenária. Eles sabiam com certeza que a espiritualidade não começa ao entrar em um templo.
Ela nasce na respiração consciente, no passo reverente sobre a terra, na compreensão profunda de que tudo o que vive carrega o sopro do sagrado. Era uma fé que não precisava de intermediários, não exigia que alguém ditasse o que era permitido ou inaceitável, o que era sagrado ou profano. Era uma experiência direta e imediata do invisível, uma intimidade com o divino que não se encaixava em dogmas rígidos ou códigos morais estritos. E deve-se enfatizar que isso não é mera conjectura. É uma profunda memória ancestral, gravada nos rituais mais antigos da humanidade. Povos que nunca tiveram acesso à Bíblia ou à Torá já praticavam rituais de purificação, jejum espiritual, batismos em águas correntes, consagração de alimentos, práticas meditativas e danças circulares que elevavam a consciência e levavam o corpo a estados de êxtase espiritual. O que muitos modernos chamam de transcendência, nossos ancestrais já experimentavam naturalmente, sem termos complexos, sem a necessidade de dar um nome a cada fenómeno que encontravam. E o conhecimento para eles não se resumia a memorizar informações. Era a própria vida. E o mais importante, tudo isso acontecia sem templos de pedra maciços, sem livros impressos, sem hierarquias impostas. A floresta servia como templo. O tambor era a escritura viva. O corpo era o altar. A natureza era a própria face de Deus. O céu noturno servia como o teto de um santuário que não precisava de paredes. O sagrado estava em toda parte, sempre. Bastava apenas estar presente para senti-lo. Bastava escutar. Bastava sentir. É por isso que o som sempre ocupou um lugar central. O som era a primeira conexão com o divino. Não apenas o som musical como entretenimento, mas o som como portal. O som como chave que abria outras dimensões. Cada batida do tambor carregava uma intenção específica. Cada entonação de um cântico ancestral continha uma energia poderosa. O ritmo era algo mais do que apenas uma melodia. Era um código espiritual. Quando os corpos dançavam em círculo, não era apenas uma expressão cultural, era uma linguagem mística, um chamado. A dança representava uma oração. A canção era uma oferenda. O batuque era um diálogo com os céus. Nas profundas tradições ancestrais, havia a convicção de que o próprio Criador do universo se manifestava através do som. Acreditava-se que o universo havia surgido de uma onda sonora primordial e que cada elemento do ser vibra, pulsa e canta sua melodia única. Daí a prática generalizada de acompanhar todos os ritos de passagem, desde o momento do nascimento até o último adeus, com sons variados. Podia ser o choro penetrante de um recém-nascido, a canção suave da mãe, a batida rítmica dos tambores em cerimônias sagradas, os gritos de celebração ou os lamentos dolorosos da despedida. O som atuava como um fio invisível, mas forte, conectando o mundo material, visível, à sua dimensão sutil, invisível. É importante notar que tal reverência não era uma simples adoração no sentido ocidental, ou seja, a glorificação de alguma divindade superior de fora. Nas chamadas religiões negras, a adoração sempre foi e continua sendo comunhão. É um ingresso ativo e consciente no fluxo contínuo da vida. É um processo de tornar-se um com a própria criação. Aqui não existe nenhuma separação entre aquele que adora e aquilo que é sagrado. Não há barreiras entre o ser humano e o princípio divino. A energia que circula incessantemente por todo o universo se manifesta também dentro de cada indivíduo. E quando a pessoa se entrega à dança, ao canto, à respiração profunda, ou se imerge no silêncio, ela adquire a capacidade de acessar essa frequência primordial. Esta é a verdadeira religião que precede todas as doutrinas. Não é um conjunto de regras, mas uma vibração viva. Nesse contexto surge uma reflexão muito significativa. Se os povos negros possuíam um conhecimento profundo dessa conexão fundamental muito antes do surgimento dos textos sagrados escritos, por que as crônicas religiosas da história insistem em silenciar esse fato? Porque a humanidade foi convencida de que a revelação divina desceu pela primeira vez somente quando Moisés subiu a montanha, ou quando Abraão ouviu a voz de Deus pela primeira vez, ou quando o apóstolo Paulo começou a escrever suas epístolas. Será que o Criador se manifestou exclusivamente em certas áreas geográficas do planeta?
Os povos negros foram excluídos do plano divino abrangente até o momento em que alguém lhes apareceu, carregando um livro debaixo do braço. Certamente, tal suposição não corresponde à verdade. O desígnio do Criador sempre abrangeu todos os povos sem exceção, e muitos deles, especialmente as comunidades negras, estiveram inextricavelmente ligados a esse plano desde os primórdios da existência. A essência do problema reside no fato de que o reconhecimento de tal verdade inevitavelmente mina as estruturas estabelecidas de poder e controle. Pois, se concordarmos que os povos africanos já possuíam uma espiritualidade desenvolvida muito antes da chegada do cristianismo ou do judaísmo, então será necessário aceitar que a revelação divina não é única e exclusiva, mas, ao contrário, representa um fenómeno multifacetado, amplo, orgânico e não exclusivo. E isso, por sua vez, representa uma ameaça direta aos princípios fundamentais do controle religioso. É precisamente por essa razão que a narrativa da salvação foi introduzida exclusivamente no âmbito da religião dominante. É por isso que as divindades ancestrais dos povos negros foram demonizadas e apresentadas sob uma luz negativa. É por essa razão que os antigos ritos ancestrais foram indiscriminadamente chamados de feitiçaria ou paganismo, pois era muito mais fácil impor uma nova doutrina religiosa quando a espiritualidade anterior, genuína, era interpretada como um profundo engano, um pecado imperdoável ou uma ignorância primitiva. No entanto, apesar de todas as tentativas de supressão, essa espiritualidade primordial, essa religião antes da religião, continua viva e próspera. Ela pulsa de forma palpável nos terreiros sagrados, nas aldeias isoladas, nas profundezas das florestas, nas periferias das cidades barulhentas. Ela ressoa nas vozes suaves das mães que embalam seus filhos com canções de ninar. Manifesta-se nos passos respeitosos com que as pessoas pisam na terra, nas mãos que plantam sementes e colhem com profunda consciência. Essa espiritualidade habita nas mulheres que curam enfermidades com ervas, nos homens que têm sonhos com seus ancestrais, nas crianças que dançam despreocupadamente ao ritmo do tambor, sem sequer suspeitar de sua participação em um antigo ritual sagrado. E ela, essa espiritualidade, não precisa da aprovação de ninguém. Não precisa pedir permissão. Ela existiu muito antes de todos os sistemas estabelecidos. Ela é o fundamento. Ela é a raiz vital. Ela é a fonte inesgotável de tudo o que existe. Quando uma pessoa acessa essa memória profunda, ela começa a perceber que não há necessidade de fazer uma escolha entre a religião que lhe foi ensinada e a espiritualidade interna que vive em seu coração. É perfeitamente possível honrar ambos. No entanto, é preciso lembrar-se disso. É preciso despertar para a verdade. Deve-se reconhecer que, antes de tudo, ele já existia. Muito antes de ser chamado de pecador, cada pessoa era um templo, um receptáculo do divino. Antes de conhecer os conceitos de céu e inferno, ele já caminhava com segurança entre os mundos, possuindo um passo firme e um espírito elevado. Se esse despertar ressoa dentro do indivíduo agora, se ele sente que essa verdade estava adormecida e agora começa a tomar contornos claros, então ele compreende. Sua fé é muito mais antiga do que quaisquer livros escritos. Agora que rastreamos as origens da espiritualidade que antecede o surgimento das religiões institucionalizadas, inevitavelmente nos deparamos com uma das feridas mais profundas dessa história, o ocultamento. Surge a questão premente: por que a história dos deuses negros foi tão meticulosamente apagada da memória coletiva? Se essas imagens divinas africanas encarnavam sabedoria, força, transcendência, justiça, fertilidade, criação e eternidade, por que foram sistematicamente excluídas das narrativas religiosas dominantes? A resposta a essa pergunta é tão espiritual quanto política e tão profunda quanto dolorosa. A razão reside no seguinte: se o Deus de um povo for apagado, esse povo pode ser escravizado por dentro. Essa frase não é meramente metafórica. Ela representa um resumo implacável de uma estratégia histórica e espiritual visando o estabelecimento do domínio. Quando um povo é privado de uma imagem divina que reflete sua própria essência, ocorre uma ruptura em sua identidade espiritual. As pessoas são alienadas da fonte que as conecta ao universo. Além disso, elas são convencidas de que seu único caminho para a salvação reside na submissão a uma imagem externa, alheia,
e distante. É aqui que começa a manipulação. Não com as correntes físicas nas mãos, mas com os grilhões invisíveis impostos às mentes. Chegando à África, os colonizadores trouxeram consigo não apenas armas, navios e interesses económicos. Eles carregavam cruzes, bíblias interpretadas para servir aos seus próprios interesses e o conceito de um Deus com cor de pele, nome, rosto e cultura europeus. Isso não foi um erro acidental. Foi uma estratégia calculada, pois eles compreendiam perfeitamente que para conquistar completamente o corpo de um povo, primeiro precisariam quebrar sua alma. E os deuses negros, as divindades africanas, os orixás, os princípios ancestrais representavam uma ameaça direta a esse projeto colonial. Eles simbolizavam força, autonomia e uma conexão espiritual que não exigia intermediários. A própria existência de um deus negro, ou de deuses negros, minava a lógica da supremacia religiosa que dominava o mundo por séculos. Imagine por um momento o impacto que teria sobre uma criança negra crescer com a consciência de que o Criador tem sua cor de pele, que a sabedoria mais antiga emana de sua terra natal, que os símbolos mais sagrados surgiram de seus ancestrais. Tal criança cresce com um alto nível de autoestima espiritual, com um senso inato de dignidade, com uma confiança inabalável em sua conexão com o divino. E era exatamente isso que o sistema dominante buscava impedir. O apagamento do sagrado negro foi uma parte intrínseca do plano para esgotar a força espiritual do povo africano e de toda a diáspora. E esse apagamento foi alcançado não apenas pelo silêncio, mas por uma distorção ativa. O que antes era considerado divino foi chamado de pagão, selvagem, idólatra, maligno. A sabedoria oral, rica em complexos códigos espirituais, passou a ser vista como mera superstição. Os sacerdotes ancestrais se tornaram feiticeiros. As sacerdotisas se tornaram bruxas. Os terreiros, locais sagrados, foram declarados moradas do mal. Os orixás foram associados a demônios. Esse fenômeno vai além do simples racismo religioso, é racismo espiritual. O racismo espiritual é a privação do direito de um povo de se reconhecer na face do divino. Ele impede que as pessoas se vejam como parte integrante da criação. Ele afirma que sua fé é ilegítima, pois não está registrada em um livro sagrado escrito por outro povo, e isso gera uma profunda ferida psicológica, muitas vezes oculta, mas destrutiva. Os povos negros foram ensinados a rejeitar seus próprios símbolos sagrados, a sentir-se impuros diante de seu próprio som, sua dança, sua linhagem. Foram forçados a aprender a temer a si mesmos. Com que frequência ouvimos afirmações como são atos diabólicos, quando, após uma análise mais atenta, descobrimos que se trata de uma prática espiritual ancestral, seja um banho de ervas, uma roda de tambores, uma oração em Yorubá ou uma oferenda à natureza. Porque aquilo que é considerado sagrado na Europa é prontamente chamado de fé, enquanto rituais sagrados semelhantes da África são frequentemente estigmatizados como feitiçaria? A resposta a essa pergunta reside no projeto de supremacia religiosa, onde apenas uma imagem da divindade é aceita como verdadeira e válida. Onde apenas um caminho, Potiket, é proclamado como o único correto e tudo o que não se encaixa nesses limites rígidos é impiedosamente condenado e rejeitado. No entanto, vamos aprofundar este tema. Quando uma pessoa negra é criada adorando uma imagem divina que em nada se assemelha a ela, isso tem um impacto direto e profundo em sua autoestima espiritual. Ela gradualmente começa a se sentir alienada de seu Criador, como se fosse constantemente forçada a buscar o amor de um Deus que não compartilha sua cor de pele, fala uma língua diferente e não consegue compreender seus códigos culturais. E isso é realmente cruel, pois toda a estrutura da espiritualidade negra ancestral se baseia na ideia de pertencimento, na crença de que o divino reside dentro do ser humano e não acima dele. A exclusão de figuras negras da esfera do sagrado cria um vazio interno, um abismo profundo. E é nesse abismo, nesse vácuo, que a dominação floresce e se estabelece. Quando as pessoas perdem sua conexão com seu Deus, elas também perdem a capacidade de resistência.
Quando a fé se transforma em culpa, quando a reverência se converte em medo, quando o som se torna pecaminoso, então uma prisão espiritual é erguida. E é por essa razão que é vital para nós lembrar, resgatar e restaurar a verdade. Não para diminuir ou desvalorizar outras crenças, mas para devolver às pessoas negras o que lhes pertence por direito, sua autêntica identidade espiritual. O impacto psicológico desse apagamento, dessa humilhação invisível, é medido em gerações. Crianças que não veem seu reflexo no sagrado. Jovens que rejeitam suas raízes, tomados pela vergonha. Adultos que temem se reconectar com seus ancestrais, pois estão convencidos de que, ao fazê-lo, trairão a fé que lhes foi imposta. Isso não pode ser chamado de liberdade religiosa. É dominação espiritual, habilmente disfarçada de salvação. E existe apenas um caminho para romper esse ciclo, esse ciclo vicioso, lançar luz sobre o que foi tão cuidadosamente escondido. A história dos deuses negros não foi ocultada por acaso, pois ela carrega em si os códigos de libertação. Pois quando uma pessoa percebe que o sagrado tem sua cor, sua dança, sua língua, ela para de se curvar ao opressor. Ela não aceita mais a lógica que a obriga a se apagar para ser aceita por Deus. Ela percebe que nunca esteve separada, que sua história não começou na dor e no sofrimento, mas na sabedoria. Que antes da era da escravidão existiam reinos espirituais, centros de iniciação, sabedoria cósmica, uma profunda conexão com as estrelas, com os ciclos da natureza, com os elementos primordiais. E é por isso que falar sobre deuses negros não é apenas um retorno a personagens ou mitos antigos, é a restauração da dignidade espiritual de um povo inteiro. É dar às futuras gerações a oportunidade de crescer sabendo que o sagrado também tem os traços de seus rostos, a textura de seus cabelos, a cor de sua pele. É a quebra do ciclo vicioso de vergonha e medo. É a cura da alma ferida de um povo que foi forçado a aprender a se curvar a imagens que nunca representaram sua verdadeira essência. Se o leitor chegou até este ponto, sem dúvida já sente uma ressonância interna, uma certa certeza intuitiva. Sua presença aqui não é por acaso. Algo profundo dentro de si está despertando, começando a lembrar, emergindo das profundezas da consciência. A essência divina que habita no ser humano possui sua própria cor única. Diante da percepção de quanta rica história e imagens de deuses negros foram ocultadas, surge a pergunta mais premente. E agora? Como é possível hoje resgatar aquela espiritualidade que, por séculos, foi submetida ao apagamento, silenciamento e ridicularização? A resposta a esse desafio não se encontra apenas em páginas de livros ou em raciocínios teóricos abstratos. Ela está encarnada na prática consciente e diária de reconexão com os princípios fundamentais que foram tão cuidadosamente cultivados por nossos ancestrais. O retorno a essa espiritualidade ancestral é um ato de coragem incrível, de memória profunda, de transformação curadora e de autêntica liberdade. É a percepção de que não é preciso pedir a permissão de ninguém para se reconectar com sua essência divina, que pulsou dentro de cada um desde o início dos tempos. O primeiro passo crucial consiste em reconhecer que cada um carrega em si toda a linhagem espiritual de seus antepassados. Cada célula do corpo guarda a memória ancestral. Cada sonho, cada intuição, cada arrepio é um chamado, e ouvi-lo é o início da verdadeira prática. A oração, neste contexto, é muito mais do que a simples pronúncia de palavras em voz alta. É um alinhamento harmonioso do corpo, mente e alma com a energia que conecta o visível ao invisível. É um diálogo com o espírito dos antepassados, com os deuses negros, com a energia vitalizadora que atravessou muitos séculos para nos alcançar. Não importa em que língua essa oração é feita, em Iorubá, Bantu ou na língua nativa. É importante que a oração seja sentida, viva, sincera e ritualística, mesmo que silenciosa. Esse alinhamento diário serve como uma ponte, conectando o indivíduo à sua espiritualidade primordial. Outro passo fundamental é a meditação rítmica. Diferentemente das formas de meditação que nos convidam a desligar o fluxo de pensamentos,
A meditação rítmica ancestral utiliza sons, movimentos e respiração consciente para ativar a energia interna e sintonizar-se com os ciclos do universo. Tambores, atabaques e cantos ancestrais, mesmo que reproduzidos digitalmente ou tocados em pequenos instrumentos improvisados, criam vibrações poderosas que reorganizam o campo energético do corpo e da mente. Quando uma pessoa participa dessa meditação com intenção sincera, cada batida do tambor se torna um portal. Cada nota cantada se transforma em uma frequência que ativa seu axé, sua força vital e sua conexão direta com o divino. A terceira prática é o profundo valor da ancestralidade na vida cotidiana. Isso significa não apenas estudar fatos históricos ou memorizar nomes, mas integrar práticas que honram aqueles que vieram antes de nós. Isso pode se manifestar na preservação de objetos sagrados, na criação de um pequeno altar doméstico, na escolha consciente de gestos de respeito pela natureza, em oferendas simbólicas às forças da vida ou simplesmente em momentos de silêncio, reflexão e gratidão aos antepassados. Cada gesto, cada palavra, cada ação que remete ao passado ancestral ativa a memória espiritual e fortalece a conexão inquebrável com os deuses negros. Outro elemento fundamental é a consciência do papel central do ritmo e da música na prática diária. Nas tradições africanas, tudo se manifestava através do som. Danças, cantos, tocar instrumentos ou mesmo bater palmas intencionalmente não são apenas formas de expressão artística. São uma maneira poderosa de alinhar corpo e espírito, liberar energia bloqueada e ativar a frequência divina que reside dentro de cada um. A inclusão do ritmo ancestral na vida cotidiana, mesmo que por alguns minutos, representa uma ferramenta poderosa para preservar a sabedoria viva dos antepassados e resistir ao apagamento cultural. Além disso, o processo de reconexão com as raízes inclui uma profunda prática de observação e convivência harmoniosa com o mundo natural. Antigos mestres transmitiram o conhecimento de que cada rio, cada árvore, cada pedra são recipientes de espírito, energia e lições. Uma atitude consciente em relação a essas manifestações, a interação respeitosa com os elementos naturais, a escuta atenta de suas vozes, a observação de seu movimento eterno e até mesmo a busca de sabedoria através da contemplação. Tudo isso fortalece indissociavelmente a conexão com o princípio sagrado primordial. Nesse contexto, cada ação pensada se torna uma espécie de pequeno ritual que reativa a memória ancestral e aprofunda a consciência espiritual. O próximo passo significativo é a integração orgânica de pequenas práticas espirituais africanas na existência cotidiana. Isso pode ser o uso de ervas para limpeza energética, a realização regular de banhos de purificação, a recitação de cantos ancestrais ou a observância de jejuns espirituais e meditações de acordo com ciclos específicos. Cada uma dessas práticas cumpre funções específicas. Elas visam eliminar bloqueios internos, ativar o potencial oculto, elevar a frequência energética pessoal e garantir o alinhamento com a energia universal. É importante entender que não se trata apenas de superstições, é uma autêntica ciência espiritual. É um modo de vida consciente que se alinha com os mesmos princípios fundamentais que sustentaram as civilizações antigas. É de suma importância reconhecer que o retorno à espiritualidade ancestral não é apenas um ato individual, mas também profundamente comunitário. A participação ativa em círculos, grupos de estudo, práticas coletivas ou mesmo a simples partilha de conhecimentos com entes queridos, familiares e amigos, sem dúvida, fortalece a rede universal de memória e intensifica o campo energético coletivo. A ancestralidade não se manifesta apenas nas profundezas de sua alma. Ela se revela e floresce quando você interage com outros. Ela se manifesta quando você honra o coletivo, quando a energia circula livremente em uma rede comum, assim como sempre foi praticado em terreiros e aldeias ancestrais. É a força do coletivo que amplifica muitas vezes a vibração espiritual e fortalece a resistência contra séculos de apagamento da memória cultural. Ao longo de todo esse extenso processo, a prática do autoconhecimento permanece inseparável. A observação atenta dos padrões internos, o reconhecimento de traumas herdados, a aceitação da própria história única
e a compreensão profunda de que a espiritualidade ancestral não é um conceito abstrato, mas uma realidade viva, concreta e cotidiana são essenciais. Cada reflexão, cada momento de silêncio, cada ato de reconexão serve para fortalecer a ponte entre o ser humano e os deuses negros. É um despertar que exige disciplina considerável, coragem e presença consciente, mas ao mesmo tempo restaura a dignidade espiritual do indivíduo, sua força interior e o direito inalienável de se reconhecer como filhos do divino. Mesmo quando essas práticas são colocadas em ação, a consciência de que tudo isso foi ocultado por muitos séculos ajuda a pessoa a realmente valorizar cada gesto, cada oração, cada batida de tambor, cada ato de gratidão que em sua totalidade se tornam um pequeno ato de resistência, um testemunho vivo de memória e reencontro. Pois a espiritualidade ancestral não foi destruída. Ela sobreviveu nos corpos, nos sonhos, nas canções, nos gestos, nos rituais e nos descendentes que agora começam seu despertar. Praticando conscientemente, a pessoa se torna parte integrante de uma linhagem que atravessa o tempo, conectando-se com todos que mantiveram viva a chama do sagrado negro. Se estas palavras encontram um eco profundo dentro de você, reflita sobre seu próprio despertar. Compartilhe seus pensamentos e as práticas que, em sua opinião, mais o conectam aos seus ancestrais. Se você já começou a incluir algum ritual diário em sua vida, saiba que quanto mais compartilhamos, mais forte e abrangente se torna essa rede de despertar. O interesse demonstrado serve como prova inegável de que as pessoas anseiam sinceramente despertar suas próprias profundezas de consciência, restaurar o fio perdido que as conecta aos ancestrais e compreender a autêntica história das divindades antigas. Tal aspiração, sem dúvida, indica sua prontidão para dar um passo decisivo na senda do desenvolvimento espiritual. O presente material tem como objetivo contribuir para a disseminação de uma mensagem significativa entre aqueles que sentem uma necessidade urgente dessa verdade, há muito esquecida. No futuro, eles terão a oportunidade de se familiarizar com um vasto conjunto de materiais valiosos que proporcionarão uma imersão mais profunda nos mistérios sagrados da espiritualidade ancestral, revelando uma sabedoria cuidadosamente preservada ao longo dos séculos. É de suma importância que eles continuem a seguir este caminho, pois a verdade autêntica apenas começa suas revelações, e eles, sem dúvida, merecem percorrer todo o seu caminho até a sua conclusão.